você já saiu para correr naquele sol forte e voltou com o braço torrado, ou saiu para correr naquele friozinho, mas depois esquentou e você não sabia o que fazer? Pois é, seus problemas acabaram, sabe por quê? Manguito Lupo Sport com proteção UV. Sabe por que essa é a melhor opção para você, corredor? Porque além de ser confortável, com tecido tecnológico, ele não só te ajuda a esquentar no frio, como ele te protege do sol no calor. Então, essa é a melhor opção para você que está saindo aí cedinho para fazer seu treino, ou você está saindo à noite naquele friozinho e não quer amarrar a blusa na cintura, se você não quer sentir nenhum desconforto, tá aqui. Um manguito super tecnológico que tem aqui, ó, para você colocar no seu braço e ele não escorregar. E depois ele é super fácil de baixar no braço e manter ele aqui no seu pulso. E aí você encontra isso no site da Lupo Sport com o nosso cupom Corre Aqui 10, dando 10% de desconto. Então é só acessar aí o nosso QR Code ou o site da Lupo Sport. Olá, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o Corre Aqui, o podcast do corredor. E mais um episódio aqui com um papo bem legal para vocês. Mas antes de eu apresentar meu convidado, vocês já sabem que eu gosto de pedir para vocês aí deixar seu like, seguir nosso canal no YouTube, no Instagram e no Spotify. Se você estiver aí no Spotify, deixa 5 estrelinhas pra gente, tá bom? Meu convidado de hoje... Ele é diretor de vendas da Nike para o Brasil, é responsável pela gestão do relacionamento e negócio com a Fisia. Eu estou aqui hoje com o João Paulo Araújo. Bem-vindo, João. Obrigado, Cris. Prazer, uma honra estar aqui. Muito legal aqui, a gente adora conversar e entender todos os bastidores desse mundo da corrida, porque a gente fala que não é só correr, né? Tem aí todas as marcas envolvidas, esse universo traz muita informação, né? É o universo do esporte, exato, né? Não é só da corrida. Não é só da corrida, exatamente. João, quanto tempo você está na Nike? Eu tenho 20 anos de Nike, Cris. 20 anos? Em março, agora, final de março, completei 20 anos de Nike. Nossa, que Uma legal. Jornada longa, muito Você começou estagiário lá, então? Não, na verdade não. Eu comecei em 2005 como gerente de merchandising. Eu trabalhava na São Paulo Alpargatas, a gente pode explorar um pouquinho. Eu fiquei 5 anos trabalhando na São Paulo Alpargatas, uma escola fantástica. Imagino. Aprendi muito. Ou seja, da Havaianas você foi pro tênis? Eu, na verdade, não trabalhava com Havaianas, eu trabalhava com Timberland. Entrei trabalhando com a marca Rainha, na São Paulo Alpargatas. Rainha. Numa tentativa de reconstrução da marca, uma tarefa Mission Impossible. Mas eu aprendi muito. E logo depois eu fui promovido a gerente de produto da marca Timberland. Era um distribuidor, né? A Alpargatas na época tinha a licença da marca Timberland. E ali foi quando eu realmente comecei a vivenciar o mundo do business, o mundo do varejo, o mundo da produção, desenvolvimento de produto, relacionamento com uma empresa maior, uma empresa externa, né? Que era a Timberland. E foi muito gratificante. Foi uma escola para mim. Tenho grandes amigos, gente que me inspiraram, com quem eu tenho um grande carinho. Imagino. E na Nike, a Nike ela atende aí a vários esportes, né? A gente obviamente vai explorar mais a corrida aqui. Quando você entrou na Nike, você já entrou para atender a corrida ou você foi para futebol? Eu não entrei com corrida, eu entrei com tudo que não era corrida, Entendi. Não era futebol e não era lifestyle. Eu entrei tudo que eram as coisas menores. Então foi um momento de teste para mim, né? Me deram as coisas pequenas que se juntassem era um negócio grande. Entendi. Mas eu comecei com training, com kids, com basquete, naquela época com outdoor. Mas o basquete não é grande aqui, né? Não é grande aqui, é porque grande lá fora. Na verdade, a gente sabe que a linha Jordan... Lá fora é muito grande. A linha Jordan, além do basquete, ela virou lifestyle, né? Tem uma pegada o muito filme urbana. Mostra muito disso, muito, uma conexão. Então eu entrei com isso em merchandising, mas logo depois eu já fui trabalhar com running, pela minha conexão com o esporte. Eu já corria. E então a empresa, eu tinha a conexão com o mercado, a conexão com o esporte, aprendi muito de produto, né? E fui liderar a categoria. Alguns anos depois fui liderar a categoria de running aqui no Brasil, numa arrancada, né? de conexão com a comunidade, para que a gente ganhasse presença de mercado, porque existia uma certa preconceito com a Nike, né? Porque nós tínhamos uma linha de calçados casuais muito forte, como Shox, né? E Air Max,
que não eram vistos como produto de corrida, realmente não eram produtos de corrida, né? E aí a Nike, então, ela implementou uma estratégia que eu tive o prazer de conduzir junto com um time super competente para que a gente começasse a conquistar o espaço de direito da marca, né? Que a gente acreditava que a marca, pela história que tem, pela fundação que tem na corrida lá em Beaverton, né, no Oregon, a empresa nasceu do track and field, da parceria entre um atleta e um treinador, né, o Phil Knight e o Bill Bowerman. Então, toda a história da Nike, o começo, as origens, ela... Se você não leu, leia o livro Shoe Dog. Eu li o livro dele, e aí eu até ia comentar isso. Porque o livro você fica toda hora, que horas vem a Nike, né? Você fica ali o tempo todo, porque a história ele conta tudo desde o começo, né? Eu falava, gente, mas cadê o nome? Cadê o nome? Que daí até chegar demora um pouquinho. Tem uma história por trás. Mas é muito legal entender tudo Blue isso. Ribbon Sports, né? Até chegar na fundação, no nome Nike. Sim. Mas dali vem toda a cultura. Então esse foi o meu início na Nike, em 2005. Conduzindo depois running e aí o running entrou como que entrou a corrida na sua vida? Porque eu sei que você falou, agora eu não tô treinando, mas eu sei que você já fez algumas provas aí, que você é corredor. Já. E aí me conta como é a sua história na corrida. A corrida começou comigo, relembrando, né? Eu tava, acho que ali, primeiro colegial na escola. É cedo? Foi cedo. Foi assim, de uma maneira meio lúdica, assim, despretensiosa. Mas eu lembro que eu tinha um professor de educação física, ele gostava de fazer alguns testes de fitness com a gente. E no colégio não tinha espaço. Não tinha. Ele levava a gente, atravessava a avenida e tinha uma praça. E aí ali a gente começou a correr. Ele fazia algumas vezes por mês, ou uma vez por mês, eu não lembro. É de São Paulo mesmo. Eu sou de São Paulo. Tá. Eu sou de São Paulo. E ali ele fazia 20 minutos de corrida, 30 minutos de corrida, e quem vê se quem conseguia dar mais volta na praça. E eu tava ali entre os primeiros. Entendi. E aí eu vi, poxa, acho que eu levo alguma habilidade, eu tenho para isso, né? Óbvio, distante de qualquer atleta, mas ali começou a minha conexão. Depois eu comecei a fazer provas de duatlon, né? Bicicleta e corrida com um amigo. Tinha na época um triatleta, naquela época, na metade dos anos 90 ali, que já fazia triatlon. O triatlon estava pequenininho, né? Incipiente, mas que me incentivou também. E aí foi minha conexão com a corrida, começou ali. Tá. E aí na Nike, depois de você chegando na Nike, você cuidou ali de várias coisas menores, entre aspas, e aí depois você foi cuidar de corrida. Eu fui cuidar da categoria de corrida. Isso, fiz parte de grandes projetos, você deve lembrar do São Paulo Rio 600K. Sim, eu ia comentar disso. Né? Todo o arranque nosso aí de conexão com os parceiros especializados, né? Com os varejistas. A minha história na corrida é recente, assim, sei lá, faz um pouco menos de 10 anos que eu corro, mas me lembro muito, 2015, 2017 ali, que eu não tinha um relógio e eu usava o aplicativo da Nike para correr, né? E a gente via as crews, né? Assim, já existia a Adidas e a gente via muito no parque os Adidas Runners e os Nikes também, né? E aí tinha alguns eventos, ser pacer da Nike era um desejo muito... É uma coisa que eu não vejo mais, mas assim, naquela época eu via muito isso. Nós tínhamos uma agenda bem forte, né? Uma agenda de produto, uma agenda de conexão com as assessorias, eventos. Talvez você lembre da Human Race em 2008, para mencionar uma. Nós tivemos a Venus Race lá atrás, em parceria com a Iguana. Então a gente tinha uma agenda bem completa, assim. Acho que esse é um dos objetivos, voltar a ter retomar essa agenda completa. Mas eu acho que a pandemia ela deu uma bagunçada geral, assim, porque até a própria Adidas, que também tem um running club grande, eles também, eu acho que desconectou até voltar a existir. E eu acho que também as assessorias também ganharam um espaço grande aqui, né? O Brasil é muito específico com isso, né? Muito. Você não vê assessorias em nenhum outro lugar do mundo. Em nenhum outro lugar do mundo, né? Não nesse formato. Não, né? É muito diferente. E aí a sensação que eu tenho é que o pós-pandemia multiplicou isso, né? Assim, acho que tem realmente mais gente correndo, mas multiplicou esse serviço, né? E aí acaba que isso talvez num primeiro momento desempoderou esses grupos, mas eu acho que logo se reorganiza, porque eu acho que tem muita gente que gosta de correr na crew mesmo, Sim. né? O senso de comunidade está muito dentro da corrida, né? Então, apesar de ser um esporte individual, na verdade não é.
Na verdade, Não. você cria relacionamento, você socializa, né? Tem muita coisa legal que vai além do esporte que a corrida traz. E, João, agora você está na Cidade do México, né? A gente estava conversando aqui. Isso. Mas antes você estava lá na sede. Isso, eu fiquei 9 anos aqui no Brasil, né? Tá. Eu saí do Brasil em final de 2013 e fui para os Estados Unidos, para a WHQ em Beaverton, num projeto de expatriação. Era para ficar 3 anos, acabei ficando 11. Só 11. Acho que gostaram de mim, eu gostei deles, né? E foi muito bom, foi uma jornada excelente. E agora, em 2024, a Nike me ofereceu essa posição na Cidade do México, numa reorganização e também nessa nossa reestruturação para cuidar aqui do Brasil. Então, um projeto grande, um projeto super gratificante, trabalhando junto com o time da Fisia, um parceiro super sólido, super competente. E eu tô aqui, tô com frequência no Brasil, coisa que não acontecia antes, porque eu rodava o mundo, ia para a Coreia, para o Japão, para o Sudeste Asiático, trabalhava com um portfólio de países bem amplo. E agora eu sou específico Brasil, né? o que é muito bom. Então me traz aqui as minhas origens. Eu queria explicar um pouquinho para a nossa audiência, João, como que é, assim, a gente já conversou aqui com outras marcas e cada uma é de um grupo, cada uma funciona de jeito. Como que é, que é a Fisia e como que a Nike está inserida nesse contexto Brasil? Tá bem. A gente mudou o nosso modelo de negócio aqui no Brasil em 2020, né? Então a Nike, ela já ao longo dos anos, ela passou por alguns modelos. Se a gente for lá no começo dos anos 90, era um modelo de distribuição com São Paulo Alpargatas, depois passou por Footline. Em 1998, se eu não me engano, a Nike se tornou subsidiária, né, da matriz, então era uma operação própria, e foi subsidiária operação própria até 2020, quando a empresa, né, globalmente tomou a decisão de migrar o nosso modelo de negócio, não só aqui, mas na Argentina e no Chile também, para distribuidor. Então, nós firmamos um contrato de parceria com o grupo SBF, né, que é detentora da Centauro, você bem sabe disso, e eles montaram uma empresa chamada Fisia para fazer toda a gestão da marca Nike. Né? Então, eles têm o contrato de licenciamento da marca, eles podem comercializar a marca no território nacional e também operar o nosso e-commerce e as lojas monomarca, as lojas próprias Nike. Né? Então, esse contrato foi firmado em 2020. Nós gerenciávamos isso lá de WHQ, de Beaverton, mas em 2024, também num projeto aí de reorganização e na busca por sinergia, essa organização ela migrou para a Cidade do México, né, debaixo de um guarda-chuva maior que nós hoje chamamos de Nike Latam, né? Nike Latin America, que é responsável pela gestão do México, que é operado ainda pela Nike, é uma subsidiária, uma operação própria, e de toda a América Central e do Sul, que hoje é tudo no modelo de distribuidor. Certo. E, João, você aí cuidando de Latin America, eu entendo que assim, o Brasil tem suas peculiaridades. E quais são as grandes diferenças de cuidar de tantos países, apesar de latinos muito diferentes em termos de comportamento, de consumo? Qual o principal desafio nisso? Olha, posso dizer que acho que tem mais similaridade e sinergia do que diferença. Entendi. Eu enxergo hoje muitos hábitos de consumo, hábitos do esporte, eles são muito, muito similares entre os países. Né? A gente tem... o foco estratégico ele é o mesmo, então é um foco no esporte. O nosso objetivo é vencer no esporte. A Nike é uma empresa do esporte. Né? E na América Latina a gente tem duas grandes prioridades. É futebol e a corrida. Tá. Né? E isso é para todos os países de América Latina. Né? É uma agenda interessante. A gente também tem todo o nosso marketplace, né? Estratégia de marketplace focada em monomarca, né? No que é direto, que a gente chama de Nike Direct, e o que a gente tem de multimarca, que nós chamamos de partners, que são uma Centauro, uma Keep Running, e aí tem cada braço tem uma certa
particularidade, uma certa peculiaridade. Mas, sinceramente, Cris, eu vejo mais similaridades do que Corredor diferenças. É meio parecido demais no final, né? Os objetivos, o comportamento, né? O mindset do corredor, Sim. como ele se comporta, como ele treina, como ele se recupera. A agenda dele é uma agenda bem parecida, eu diria. As peculiaridades são, aqui a gente tem as assessorias, coisas que lá nós não temos, né? Se você for para outros mercados globais, como o Japão, né? Aí sim é mais específico, onde você olha o segmento de low profile, né? Aqueles calçados mais baixos, ele é muito grande, né? Então tem uma penetração muito grande esses produtos de low profile. Mas eu vejo muito mais semelhança do que diferenças. E o mercado brasileiro, assim, tem, além da parte de assessoria, porque eu vejo muito o número de provas crescendo e tal. E aí também e talvez a concorrência, por exemplo, a concorrência da Nike aqui é diferente da dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos a gente vê muitas outras marcas de tênis que às vezes nem chegam aqui, né? Uhum. E aí você tem alguma outra particularidade além dessa de, você tem assessoria aqui, ou o brasileiro, ele tem um comportamento específico? Eu acho que é o lado social. Né? O brasileiro é bastante social. Então, acho que a gente vê, e a Nike já não de agora, desde lá 2010, né, quando a gente teve esse ramp-up aí de conexão, a gente sempre teve a comunidade como prioridade. Não é só trazer bons produtos, não é só ter uma loja bem executada, seja ela física ou digital. É você se relacionar com o corredor através da comunidade, do lado social, né? Então, a assessoria é isso, né? Por que a assessoria no Brasil é tão bem sucedida? Porque o brasileiro ele gosta de socializar, tem o networking. Eu acho que o Brasil também ele tem um lado muito do serviço, né? Assim, a gente é um país que presta muito serviço, a gente tem um acesso ao serviço, né? Não, eu acho que talvez por não valorizar tanto, né? Desde uma doméstica, uma manicure e tal. E eu acho que a assessoria, o corredor se sente cuidado também, né? Também. Eu acho que tem esse lado também. Tem um lado também que, se você olhar para o mercado americano, o corredor, ele já começa a nascer com o esporte desde criança. E na escola ele... O esporte, ele faz parte da educação e da formação do indivíduo, né? E eu acho que isso aqui no Brasil é uma grande oportunidade. A gente vem discutindo... Subestima, né? Não subestima, mas eu acho que a gente tem outras prioridades, né? E lá não. Lá você é criança, desde os seus 5, 6, 7 anos de idade, você está se relacionando com o esporte. Você está jogando basquete, você está jogando beisebol, você está jogando futebol americano, o soccer, o track and field, onde a corrida está inserida. Então, o esporte já faz parte desde as origens lá. E aqui não, né? Aqui a gente começa a se relacionar com a corrida em particular um pouquinho mais velho, né? Você já está um pouquinho mais maduro, Sim. Você está buscando um estilo de vida, você está buscando wellness, né? O seu fitness, se sentir bem, parecer bem, estar inserido dentro de uma comunidade. E isso vem para o brasileiro, para o nosso corredor, um pouquinho com mais idade. São poucas as crianças que têm a oportunidade de começar correndo com 10 anos de idade. E fazer provas, e competir. É muito comum, até em filme americano a gente vê, muito, né? Em colégios, nas competições. O esporte lá, eu posso dizer, é um outro nível. Meu filho, a gente viveu 11 anos lá, meu filho foi com 1 ano e meio, a gente mudou agora ele com 12, então o esporte está realmente no sangue, é parte da formação do indivíduo. Né? E a parte de todo, né? Todo o colégio ali, né? Eles fazem isso até ir para a universidade. Na universidade eles ainda continuam. Sim, né? E você leva isso para a vida, né? Você não para de praticar esporte. Sim. E, João, você falou que você teve aí sua experiência de começar a correr novo e tal. Isso. E depois você colocou isso na sua rotina, você chegou a fazer mais algumas provas, você lembra fez meia maratona, não fez? Aí o esporte, tiveram diferentes fases, né? Porque as fases na nossa vida, elas vão mudando e você vai se ajustando a elas. Entendi. Mas eu tive, sim, comecei a fazer prova lá no final dos anos 90 com um amigo. Depois eu trabalhando na São Paulo Alpargatas com a Timberland, eu criei uma paixão pelo esporte de aventura, pelas corridas de aventura. Talvez você lembre do Ecomotion, que era gerenciado pelo Said Assad. Então, eu participei de algumas corridas de aventura.
E aí, dentro da Nike, depois é que eu fui evoluir, me tornar mais profissional dentro das minhas competências de corrida, que aí eu comecei a praticar mais prova, comecei a treinar mais E sério. esses 11 anos que você ficou lá, você fez provas por lá? Primeiro eu fiz provas aqui, né? Tá. Fiz muitas provas da Corpore, fiz muitas provas... Nossa, a Corpore sempre citam ela aqui, né? Não existe mais? Não existe mais. Muita gente que começou a correr nessa época, né? É um ícone, tem um papel super importante. Super importante nesse super universo. importante. Fiz muitas provas aqui, provas no Rio, meia maratona do Rio, Floripa, os 600K que eu te falei, eu fiz 2 vezes. Que legal. Então tive o privilégio de E participar. os 600K, só explicando, porque tem uma geração que aí não que não conhece. Dá uma gulgada, dá uma olhada, dá uma pesquisada. Não, mas vamos contar a isso, sua experiência, talvez. Porque é uma prova que saiu de São Paulo para o Rio. Eram alguns... Quantos times eram? Eram mais ou menos, acho que 12 times. 12 times, se eu não me engano, com 12 atletas. Tá. E aí, dentro de vans, e aí cada um corria Era uma prova de revezamento. Uma prova de revezamento, 3 dias. Tudo que a Nike faz, a Nike não faz coisas comuns. Né? Então, o nosso papel é inovar. A gente inova em produto, a gente inova em marca, a gente inova em experiência. Né? Então, a gente não quer fazer mais do mesmo. Esse era o briefing. A gente vai fazer uma coisa, a gente vai fazer uma coisa diferente. O que nós vamos fazer? E aí começamos... o brainstorming, Le Tour de France, como equipes, né? Como que a gente pode fazer isso inclusivo, os desafios logísticos. Mas era uma prova que saía de São Paulo, do Parque do Ibirapuera, e chegava no Rio de Janeiro, se eu não me engano, na Barra ou Ipanema, não me lembro exatamente aonde. Eram 3 dias, divididos em mais ou menos 200 quilômetros. E vocês dormiam na van? Não, a gente tinha hotel. Tinha um lado legal, assim, que você chegava, tinha toda a experiência, todo o serviço, um lounge, os atletas podiam se recuperar. Mas você corria mais ou menos... uma meia maratona por dia. Eram trechos que variavam entre 7 e 10 quilômetros, dependendo da elevação, da dificuldade do trecho. Mas foi sensacional. Quem não conhece, dá uma googada, dá uma olhada. Quantas edições teve? Tivemos 3. 2009, 10 e 11, se eu não estou enganado. Eu não corri essa eu fiz... Tivemos time de jornalistas, eu sei, então, de influenciadores, o Harry fala muito dessa prova, o time feminino, a Nike... Teve um time para funcionários e convidados. Eu corri 2 anos, foi sensacional. Que legal. E qual o seu tênis predileto para correr? Olha, eu sempre gostei do Vomero. Do Vomero? Eu sou Vomero. Eu sou um Vomero guy. Pega todas as edições do Vomero. Eu variei. Eu corri muito de Pegasus. A gente tinha um tênis chamado Skylon na época que eu comecei. Mas o Vomero, para mim, sempre foi o meu tênis favorito. E hoje você está de férias da corrida? Hoje eu estou de férias da corrida. A minha vida mudou bastante, né? Eu mudei para o México no final do ano passado. E o esporte, eu tive que despriorizar o esporte na minha agenda, infelizmente. Mas é normal, né? Dependendo da fase que a gente está. Às vezes, mas ele vai voltar. Tem amigos que tá tendo filho, acabou de nascer filho e tal. Aí às vezes você tá mudando de trabalho. Não tem, a gente tem outras prioridades, né? O esporte é para ajudar. Pra vida. Eu gosto muito de bicicleta também, pedalei muito. E deixa eu te fazer uma dúvida. Aí, México, eles têm muita prova lá? Não? Tem bastante prova. Tem uma comunidade de corrida muito forte. Eles têm muita gente correndo nos parques. Você vê muita prova. A gente é pouco impactado com os conteúdos de lá. Dá uma olhada. Você vai ficar surpresa. Assim, né? A gente nunca vê ninguém. Vou correr a maratona da Cidade do México. Vou correr uma... A gente fica sempre quase nas mesmas. É uma cidade super bonita. Alta, na altitude, né? Sim. Então, quem for... Lembre-se que você está praticamente 2.500 metros do nível do mar, então não é tão fácil. Não, a altitude realmente cobra o preço. E falando agora de prova, você comentou que nessa do 600K, que a Nike tinha um time de funcionários, aí é impossível a gente não falar da Roots to Coast, que eu tô indo agora, né, correr. E aí eu sou muito CDF, sabe, João? Daí eu sou daquelas que eu fico lendo e tal, e aí eu fui ler a história. E a Nike tá desde do começo, né, com essa prova. Sim. E ela sempre tem o time de funcionários que... Mais de um, né? Mais de um. E você já correu essa prova. Aí também, de novo, gente, vamos explicar aí a prova. É uma outra prova de revezamento. São 300 quilômetros. 200 milhas, mais ou menos.
mas você faz essa prova em menos de 24 horas. Né? Então, acho que é um time também de mais ou menos 10, 12 pessoas. 12 é de 8 a 12, né? Falam que é mínimo 8, máximo 12. Dividido em 2 vans. E você também larga mais cedo se o seu pace do time for mais devagar. E você larga mais tarde, numa sexta-feira, se o seu time tiver um pace mais rápido. Tá. Né? Então, a largada é no Oregon, uma prova super icônica, é um lugar super bonito. Para quem não sabe, a sede da Nike fica no Oregon, isso, em Beaverton, Portland. E você vai largar na montanha, no Mount Hood, né, que é um resort de esqui, uma montanha também super bonita. Você vai estar no verão, agora no fim do verão. Então, céu azul, uma paisagem magnífica, com picos gelados, os vales, as florestas verdes. E aí você corre até Seaside, na praia, né? Você vai passar por avenidas, rodovias, vai por floresta, algumas trilhas, né? E chega em Seaside. É uma prova com uma energia altíssima, jovem, conectada. Eu vi que o pessoal se organiza mesmo. Falam que é a maior prova de revezamento do mundo, né? Eu não sei essa estatística, é o que falaram. Não, você abre o site, eles vendem assim. Então deve ser. Eu sei que tem uma disputa grande pelas vagas, isso eu sei. Eles falam que acaba em minutos. Assim, eles abrem, é meio que eles fazem a contagem regressiva para quando vai abrir as inscrições. Sim. Abre e acaba. E acaba. Eu sei que é super disputado, então você vai esse ano eu vou estar lá. Você vai conhecer mais da história da Nike também. Muito legal, muito legal. Super bom. E já me falaram que a paisagem é incrível, A paisagem é incrível, magnífica. E aí não é porque eu morei lá, mas sinceramente é um dos lugares mais bonitos. E aí eu que eu já acompanho ali a rede social e a galera se organiza assim desde fantasias, né, os carros e vans também, ornamentados, né? Eles escrevem nos carros, nas vans que eles alugam, penduram os enfeites. Então tem um lado de descontração, tem um lado muito jovem nessa prova. Não é só pela performance. Entendi, né? É mais pela... A gente aqui, acho que a gente obsessa muito a performance, né? Eu preciso correr X minutos por quilômetro, eu preciso completar esta prova em tal tempo, senão... Sem se divertir, né? E hoje acho que a corrida é mais que isso. Né? Também acho. Eu acho que a gente tem que... porque a hora que vira um problema, deixa de ser prazeroso. Eu falo que assim, a corrida tem que ser minha parte legal do dia, não pode ser minha parte ruim. Exato, né? Você já é cobrado no trabalho, já é cobrado em casa... Né? Você já tem chefe, você quer ser chefe de você mesmo, né? Exato. Então acho que tem que ter esse lado de descontração. E João, você fez que ano essa prova? Você lembra? Eu fiz por volta de 2008, 2009, por aí. Já faz um tempinho. E aí eu tava lendo até que eles criaram também depois uma outra etapa dessa corrida, para quem gosta de caminhar ou não consegue correr, né? Que daí não larga da montanha, acho que larga... É um percurso mais curto, né? Mas porque uma funcionária da Nike foi argumentar, falando, olha, eu só caminho, não consigo fazer a prova. Pois é, a Nike incentiva muito o esporte, né? Isso tá no nosso... Mas é incrível, né? É muito legal. Muito legal, em todos os aspectos. A Nike patrocina, a gente tem 3 grandes academias dentro do nosso campus. Que legal. Campos de futebol, quadras de tênis. Você vai conhecer, você vai ver, depois você me fala. Gente, eu queria dizer que eu vou filmar tudo, vou fazer um programa do Corre Aqui lá, entendeu? Vou mostrar todos esses Aí depois você me traz de novo e me pergunta se o que eu te falei era verdade. Aí a gente faz um outro bate-papo, né, João? E, João, agora falando um pouquinho de futuro... você já comentou aqui que a Nike sempre está inovando, seja, né, na experiência, no produto, tecnologia. Quais são os planos da Nike para o mundo do running, da corrida? Bom, primeiro nós estamos renovando o nosso Footwear Construct. Né? O que é o Footwear Construct? É todo o framework, todo o quadro que dá o guide para a criação de produto. Né? Então, imagina que a gente tinha um guide muito amplo de produto, muitos produtos que não se conectavam, muitas vezes eles se sobrepunham. Então, agora a gente está focando nos principais modelos e esses modelos eles foram amplificados em diferentes versões. Então, a gente tem o Pegasus, né? E dentro do Pegasus você tem o Pegasus tradicional, que hoje nós temos, se eu não me engano, é o Pegasus 41 no mercado. Aí você tem um Pegasus Plus e um Pegasus Premium, que oferecem diferentes tipos de benefício. Você tem o Vomero,
né, que tem o Vomero 18. Nós vamos lançar o Vomero Plus agora, se eu não me engano, no final do mês, que já está aí, já está no estoque, eu já vi o produto. Não aqui na Keep Running, eu vi o estoque com a Optimi da Fisia, mas é um produto que vai oferecer mais amortecimento ainda, ele tem mais plush, mais cushioning para o corredor que adora amortecimento. E nós vamos também ter o Pegasus Premium, o Vomero Premium, desculpa, que vai ser lançado, se eu não me engano, em dezembro, novembro, dezembro, que aí ele tem o stack, a altura um pouco mais alta, ele vai ter umas tecnologias visíveis, ele tá um produto super bonito, eu não quero aqui quebrar surpresa, mas eu tenho certeza que o corredor brasileiro vai se apaixonar pelo Vomero Premium. E aí temos o Structor, que é aquela linha mais para o corredor que precisa de mais suporte, né? Que precisa de mais estabilidade. E somado a isso, a linha de racing, que a gente foi inovador, né? A gente voltar no tempo lá com a história do Breaking 2, lá em 2016, né? Com o Eliud Kipchoge, com o attempt dele quebrar a maratona às 2 horas. Tanto que a gente brinca que ele correu em 2 horas e alguns segundos, né? A gente fala, ele correu para 1 hora, 59 minutos e 78 segundos, né? Porque a gente fala, ele quebrou. Tanto o projeto foi tão bem feito e foi incrível. Que o legado desse projeto são vários, e um deles é a nossa linha de racing. Meus amigos corredores que usam Nike, essa linha toda de Alpha, de Zoom e tal. Alpha Fly, eles já compram eles já querem a próxima, eles têm mais de uma cor, eles não querem nem experimentar outra, né? Nós criamos esse mercado, o mercado da placa de carbono, né? Então a gente realmente, quando a gente fala que a gente é inovador, nós realmente somos inovadores. Né? São. E João, mas agora é uma dúvida totalmente aleatória. Porque você tá há 20 anos numa marca. Você experimenta outras marcas? Porque assim... não, porque assim, né? O mercado é muito... Hoje a gente tem muita opção, né? Tem. Se você pegar 10 anos atrás, não era assim. Né? E aí, a minha dúvida não é assim, você não precisa nem falar qual marca, mas assim, como que você reconhece a concorrência? Eu não, porque eu não trabalho com produto. Eu não faço criação de produto. Mas eu garanto para você que o nosso time de produto está super conectado, sim. Ele está super dentro do mercado, olhando para o que os concorrentes estão fazendo. Mas mais do que olhar para o concorrente, a gente está olhando para o atleta. Né? Então, uma das nossas máximas na Nike, a gente tem cinco grandes máximas. Né? Uma delas, ela fala que é serve the athlete, servir o atleta. O atleta, e quando a gente fala de atleta, se você tem um corpo, você é um atleta. Né? Então, todo mundo para a Nike é um atleta. Existem diferentes níveis. Mas a gente vai buscar inspiração no atleta, seja ele de alta performance ou num corredor mais assíduo da corrida. Então, muito dos insights de produto, mais do que da concorrência, ele vem do relacionamento que a gente tem com esses atletas, de falar o que a gente pode melhorar, a obsessão pela performance, obsessão pelo peso, né? Poxa, isso aqui é útil no produto ou não? Isso aqui eu posso eliminar, né? Quanto de peso isso aqui vai me tirar do calçado? Então, nosso time de designs, nosso time de gerentes de produto, de criação de produto, o nosso laboratório biomecânico, porque a Nike, talvez você conheça isso, que é algo mantido a 7 chaves, mas a Nike tem um prédio onde lá dentro você tem as ferramentas mais modernas e atuais para biomecânica. Né? Você simula pressão, você simula temperatura, você simula altitude, né? Você leva os atletas lá dentro e testa um produto com eles. E aí eles vão te dando insights do que está acontecendo, do que você pode melhorar. Seja um tênis, seja uma camiseta, seja um shorts, seja uma jaqueta. Né? Então, sim, a gente olha para a concorrência. É claro, a concorrência ela é importante. Tem marcas muito boas no mercado. Eu não vou aqui dizer que não há, porque há, né? Tênis muito bem feitos, né? que realmente entregam. Mas a gente tem a obsessão pelo atleta, né? Pelo consumidor. Tipo, Cris, me fala o que está acontecendo, me fala o que você gostou, o que você não gostou, o que eu posso melhorar. Eu quero Nike Free de volta. Aí, ó, tá Quero vendo? Nike Free de volta. Cadê o minimalismo? Será que é só você ou será que tem mais gente nessa tendência? Cadê o minimalismo? Pois é. Foi um mercado que ele se extinguiu. A Nike criou esse mercado, era um mercado enorme, muito grande, e ao longo dos anos ele
Ele sumiu. Nossa, mas quem eu conheço que usou esse tênis sente saudade, viu, desse tênis. E eu comentei com você, né, que eu comecei a usar o Nike Free quando eu li o Born to Run. Que dali que surgiu o Nike Free também, né, dos caras correndo descalço e tal. Tem muita gente inteligente na Nike, né? Tem muita gente que é do esporte, que são experts em biomecânica, em estudo do corpo humano. Então, acho que essa é a nossa vantagem competitiva, né? Sim. Não é só o tamanho da empresa. Claro. O tamanho da empresa é consequência da paixão pelo esporte, né? Do foco no esporte, do foco no atleta, no consumidor, em crescer, né? A nossa missão é inspirar e servir os atletas, né, no mundo, né? Essa é a nossa missão. E a visão é make athlete dreams real, né? Fazer com que o sonho dos atletas se torne realidade. Como que a gente pode ajudar? Né? E a gente não ajuda só em produto. A gente ajuda numa construção de relacionamento, né? No Breaking Two, no Breaking Four agora, né? A gente tivemos o Breaking Four em Paris, que também ficou perto. E a gente fala, não é uma questão de se a marca de 4 minutos por milha por uma mulher vai ser quebrada. É quando ela será quebrada. E ela vai ser quebrada. A mesma coisa, a maratona vai ser quebrada às 2 horas. Né? E a Nike está ali para ajudar, né? Para trazer inovação na preparação do atleta, no pós-treino, na recuperação, né? No mindset do atleta. Até no lifestyle mesmo, né? Assim, eu acho que todo mundo... Eu sinto que as pessoas que são fiéis à marca, né? A pessoa que é apaixonada por Nike, ela é apaixonada por Nike. Ela se veste de Nike em qualquer momento, né? Mas a gente precisa de mais gente apaixonada por Nike. Mas todo mundo fala, você precisa ter fãs fiéis, né? Que é isso que vai fazer a sua marca perdurar, exato. Esse é o trabalho. E falando de experiências também, vocês no ano passado fizeram aqui uma prova que também diferente, né? Sim. Que 13 mil corredores, com 4 distâncias diferentes, cada um saindo do ponto da cidade e encontrando todo mundo ali no Pacaembu. E vocês planejam fazer de novo? Planejam expandir essa experiência? Prova de corrida está sempre no radar, né? Eu sei que todo mundo quer uma prova da Nike, mas volta um pouquinho naquilo que eu falei. A gente não quer oferecer mais do mesmo. Se for para oferecer, a gente quer oferecer algo diferente, uma experiência diferente, uma coisa que tenha a cara da Nike, que seja só Nike, que o consumidor, o corredor fala, pô, só a Nike traz isso, só a Nike faz isso. Né? Então tá assim no radar. A gente quer eventualmente trazer uma nova prova. Não sei qual modelo, não sei quando, né? Mas o mercado é muito grande e faz parte da conexão com o corredor ter um evento. E hoje vocês, em termos de patrocínio, vocês estão na Major Chicago, né? Sim, já há alguns anos. Já. E assim, também é um mercado, é uma outra forma de estar presente no mercado, né? Eu fiz Chicago em 23. Legal. E de fato, a engrenagem americana funciona, que é impecável. Assim, você não consegue... É que Chicago ainda você larga e chega no mesmo lugar. Mas todo mundo fala que Nova York, por exemplo, que vai todo mundo para uma ilha. Eu corri as duas. Eu corri Chicago e Nova York. Então, e aí, assim, você vai atravessar a cidade e falam que a engrenagem é impecável mesmo, né? A logística de Nova York é mais complicada, né? Mas entrega, né? Entrega. É que Chicago... foi a única major que eu fiz. Mas é que Chicago tem uma feira muito bem feita, a Nike tá ali, aí você vai ali na Magnificent Mile também, aí a cidade para aquilo. É importante, né? Você estar conectado através de uma major. Acho que é para as marcas se autenticarem, você criar o relacionamento. Acho que não é o fundamental, mas se cabe dentro do seu composto de marketing, né? Faz todo sentido. É difícil, né? Porque não são muitas majors. Então, tem muito mais marca do que major para ser patrocinada. Sim. Então, é importante. Sim. E também outra coisa que a gente repara muito, que até quando a gente produz conteúdo aqui, é quando a gente faz os pódios dessas provas, né? A gente faz os pódios dos tênis, eu digo, tá?
Então, isso daí é quase que... do atleta que do ganhou, atleta que ganhou, primeiro, segundo, a gente terceiro. faz um card com o atleta Sim. e o tênis que ele tava, Sim, né? sim. Então, a gente tem marcas aí que faz aquele tênis só para correr a prova, E aí a gente conversa um pouco com as marcas o quanto isso é relevante para a marca, porque a gente entende que também as pessoas olham para isso, ainda que ela veja e fala, eu não vou correr igual esse cara, mas, pô, aquele tênis Eu acho ali. que é importante. É importante. Não, é inegável que é importante você tá no pé do atleta que ganha a maratona. Né? Isso traz um pouco de notoriedade, de prestígio, autenticação. O atleta, né, confirma que o seu produto ele é realmente um produto que entrega a performance. Nós tivemos e continuamos estando, né, entre ali as principais marcas, né, de pódio. Quando lançamos a placa de carbono, éramos só nós. Depois as marcas começaram a... Placa de carbono é doping, né? Pois é. Tanto que a Federação Internacional de Atletismo questionou, né, se a validade da placa de carbono, né, depois disso acabou tendo que ser, tem alguns validado, que não pode. Mas às vezes nem tem placa, tinha né? muito questionamento isso lá atrás. Então teve todo um trabalho sendo feito para que fosse homologado, permitido. Então, quando a gente fala que estamos aqui para melhorar o atleta, a vida do atleta, é isso. Nossa inovação vem daí. Sim. Né? Gerenciamento de transpiração, né? Como que você pode fazer uma camiseta mais leve, que cause menos irritação, que transpire mais, que pese menos. Então, vem daí. Mas estar no pódio é importante. Eu acho que sim, autentica. E, João, a gente sempre tem... sempre não, acho que diminui um pouco um delay. Assim, quando você faz um lançamento de um modelo novo, o tempo que ele chega aqui no Brasil. Acho que isso daí já foi maior, né? Mas hoje tem ainda esse delay. E como que... Eu sei também que nem tudo que lançar... Assim, um modelo sim, mas às vezes ela tem mais cores. A gente conversa muito sobre isso. Sim. O bom quando a gente viaja é que às vezes vai ter uma cor lá que não tem aqui. E aí vocês... Como que isso é feito? Os timelines de lançamento são os mesmos, né? Então a gente lança dentro da mesma coleção. O planejamento é feito dentro da mesma coleção. Então a gente está agora na coleção de Summer 25, no mercado, na verdade, Fall 25. O planejamento foi feito nos mesmos timelines. O que acontece o Brasil é mais distante, né, das nossas fábricas na Ásia, do ponto de vista logístico, é um pouco mais demorado para o produto chegar aqui. A nossa infraestrutura, a nossa questão portuária, alfandegária, isso acaba levando um pouquinho mais de tempo. Então, eu diria que a razão de um produto não chegar exatamente na mesma data, na mesma semana que nos Estados Unidos ou na Europa, é muito mais por uma questão logística e operacional, tá? Não por decisão nossa. Né? Do ponto de vista de cor de produto, os modelos são os mesmos. Né? A gente traz praticamente todos os mesmos modelos. A cor de produto ela é muito em função da capacidade de mercado. Né? Então, nos Estados Unidos você tem uma capacidade de mercado muito maior. Eles têm a capacidade de metabolizar estoque, né? De gerar estoque muito mais rápido do que a gente tem. Né? E isso é para todas as marcas. Né? Lá são mais de 360 milhões de habitantes. Aqui a gente está falando de 200. Você começa... E aqui ainda é muito... eu acho que ainda é muito menor o mercado. É menor. Eu fico na bolha... É grande. O Brasil é grande. A gente tem que se considerar um país grande e importante. Realmente ele é grande e importante. Mas eu acho que ainda falta a gente correr ainda. Mas não tem uma capacidade... Só você vê o mercado especializado lá. Né? Ele é muito maior que aqui. Aqui a gente tem... Não sei, não vou falar o número de contas aí, porque eu posso errar. Mas cabe em 2 mãos, talvez. Né? Em 3 mãos, 2 dezenas, talvez. Lá não, lá você tem né, costa oeste, costa leste, o centro. Né? Você tem muita gente praticando o esporte. É aquilo que a gente volta nas origens, né? Lá de criança, que a criança começa a correr desde a primeira, segunda, terceira série ali e leva isso para a vida. Já faz parte da vida. Da vida, né? E aí você cria cores para as universidades. Então imagina que você tem um Vomero que foi criado para a Universidade do Oregon. Né? Um Pegasus que foi criado para a Universidade da Califórnia. Né? Então existe esse outro mercado que aqui nós não temos. Né? É verdade, é verdade. E qual que você acha que é o maior desafio da Nike hoje para esse mercado? E qual a maior oportunidade no mercado de corrida? Desafio, eu acho que é consistência. Né? Eu me cobro muito pela consistência e cobro muito o time com o qual eu trabalho e lidero pela consistência
do projeto. Running, ele exige dedicação, ele exige o 24/7, né? 24 horas, 7 dias por semana, você está se conectando, está se comunicando, está servindo o corredor. Então, você vir fazer uma prova e ir embora, né, não é uma estratégia consistente, né? Então, a gente se cobra muito por isso, por essa consistência. Oportunidade, para mim, é um mercado crescente. Acho que a gente tem visto aí um mercado que está booming, né? Tem, não só em São Paulo, mas em outros lugares. Realmente o bichinho da corrida picou muita gente, o que é super legal. Então, acho que falta um pouco mais de estrutura, de lugar para você praticar o esporte. Eu imagino, faz tempo que eu não vou, mas aqui em São Paulo eu imagino que uma USP esteja saturada, né? A gente está falando de 10 mil corredores pois é, cada sábado. Na minha época, quando eu ia, antes de mudar para os Estados Unidos, lá em 2014, aquilo já era saturado, né? Eu imagino hoje... Hoje, dependendo do dia lá... É complicado. Os parques saturados, né? Eu vejo muita gente correndo na rua, o que é legal, né? Não tinha muito isso. Mas agora gente não tem muita segurança aqui, isso é ruim, né? Então também tem esse ponto, né? Então, acho que infraestrutura e locais para que você possa praticar mais o esporte, falando de São Paulo especificamente, é um desafio grande, né? Acho que conhecimento, paixão, né? As marcas servindo, as assessorias servindo, acho que isso a gente tem, né? O que acho que falta, que é uma questão difícil de ser solucionada, é a questão da infraestrutura. É verdade. E agora, João, a gente está começando a caminhar para o final do papo, mas ainda vou fazer aqui umas perguntinhas. Uma parte mais descontraída. Legal. Qual dica que você daria para alguém que está começando a correr agora? Uma dica para alguém que não é comprar um Nike. Não adianta mandar ele comprar um Nike. Depois dessa. A minha segunda dica, então. Beleza. Eu acho que é curtir, eu acho que é se divertir. Eu acho que se você está criando um relacionamento com a corrida e você está no começo desse relacionamento, não se cobre por performance, não se cobre tanto por metas, né? Vá gradualmente, step by step, mile after mile, crescendo e evoluindo, né? Porque a gente sabe que você não atingir uma meta, às vezes pode ser frustrante e cada um lida com as suas frustrações de modo distintos, né? A questão da lesão também, né? Isso te afasta. Então, primeiro eu diria curta, divirta-se, have fun, né? Que eu acho que é o mais importante. E para quem já corre há algum tempo e quer evoluir, o que você recomenda? Nossa. Keep running. Keep running, muito bom. É isso mesmo. Não para, né? Não para. Mas acho que também serve para quem já depende do grau de maturidade que você tem dentro da corrida, né? A gente, num mundo normal, ninguém é super atleta, né? Então, você ter aquele hyper-focus, né? Você se cobrar muito. Acho que até um certo ponto é bom, eu acho isso legal. Esse nível de disciplina, é legal. O esporte te ensina muitas coisas, né? De disciplina, resiliência, competir, as frustrações com a derrota, né? De não conseguir e você ainda assim ter a motivação para levantar no dia seguinte, ir lá e fazer seu treino, né? Os seus hábitos alimentares, o seu recovery. Mas tudo dentro de uma certa normal, assim, né? Não, vamos pensar... Não pode virar um estresse. Não pode ser o Kobe Bryant com o Mamba mentality dele ao extremo, né? Porque a gente não é um super atleta, né? Você comentou que correu Nova York e Chicago. Eu corri Chicago, Nova York e Berlim. Essas foram as minhas 3 majors. E quantas outras maratonas você Não, só essas 3. Só essas 3? De maratona, já fiz um pouquinho. Depois eu fiz meio Ironman. Olha, Ironman também. Meio, não, mas meio. Mas só pra mim, só de fazer triatlon, eu acho... Eu adoro os 3 esportes. Eu adoro natação, eu adoro natação. E adoro você ciclismo. Fez as maratonas? Maratona eu fiz Chicago 2007, Nova York 2008 e Berlim 2010. Tá. Já faz tempo. Qual a sua predileta? Difícil dizer. As 3 são pau a pau. Mas acho que Nova York... Falam que é a vibe, mother né? of, a né? vibe, você vê tirando a ponte ali, se não me engano, de Staten Island, que, óbvio, não tem espaço físico para as pessoas estarem ali ao lado
torcendo. O restante do percurso, se eu bem me lembro, era a gente te motivando o tempo inteiro. E algum perrengue nessas? Você... Eu lembro de Chicago ter sido um perrengue muito grande, porque eu não estava preparado para fazer a prova. Eu estava ali, eu estava na meia, e eu lembro que eu estava, acho que foi no Route to Coast, inclusive, eu tinha levado um pessoal para o Route to Coast. E aí, quando eu voltei do Route to Coast, um parceiro virou para mim e falou: João, a gente tem aqui um presente para você, um ticket para você correr Chicago. E aí eu lembro que eu fui pro meu treinador, na época o Sandro Performance. O Sandro, adoro ele. É o cara super técnico, ótimo treinador. Eu encontrei com ele no parque hoje, adoro ele. E aí ele falou: João, você não tá preparado, cara. Você não tá preparado. Aí eu falei: Sandro, mas é a oportunidade. Vai surgir outra? Vai, mas... Ele falou: então vamos lá, vai, então vamos tentar. Quando você é novo, você consegue. Mas eu lembro que eu estava ali nos 28, 30K, e entre os 28 e os 42, para quem corre, sabe que existe um oceano de distância. Na verdade, a prova começa aí. A prova começa ali. E eu fiz a prova, mas foi aquela prova, uma prova super difícil pela temperatura. Foi um ano que estava com a temperatura super alta. Eles suspenderam a prova. Teve gente que teve que... Teve gente que não terminou. Eu consegui passar a meia maratona ainda numa linha de corte que eles tinham feito. E terminei a prova terminei a prova naquela época com 4 horas. E depois eu evoluí. Aí, Nova York, eu fiz, óbvio, com muito melhor preparação, que eu baixei para 3:30. Nossa! E depois Berlim também, foi mais ou menos por aí. Nossa, correu super bem. Esse era o meu pace. E qual foi o maior aprendizado que a corrida te trouxe, tanto na vida pessoal quanto na profissional? A resiliência, a paixão pelo esporte... de você se dedicar àquilo que você gosta, o trabalho em equipe, em time, porque a corrida é um esporte individual, mas ela exige gente, né? Ele exige um bom staff de loja te indicando um bom tênis, ele exige um bom treinador, ele exige um bom nutricionista, um bom fisioterapeuta, né? Então eu vejo a corrida um trabalho em equipe. Para mim, também uma das nossas máximas na Nike é win as a team. Né? Você não ganha sozinho. Não ganha. Então você também não atinge os seus objetivos como corredor sozinho. Né? Você tem sua família por trás. Né? Sua família... Maratona exige preparação, dedicação. Né? O próprio Ironman também, o próprio Ironman. Você vai treinar 2 modalidades por dia. Então você tem que ter sua família por trás também, sua mulher, seu filho, seu marido. Né? Poxa, não, vai lá, você consegue... Né? Compreendendo e te apoiando, né? Porque você vai ter que acordar cedo, você vai ter que abrir mão da parte social. Então isso é um team sport. É verdade. E, João, você falou que agora tá de férias da corrida, mas você tem alguma prova que você sonha em fazer, não? Na corrida? Acho que se eu voltasse a fazer uma maratona, talvez Londres, talvez Japão. Se eu tivesse deve ser voltado, muito legal, acho que essas duas eu teria vontade. Seu filho corre, não? Meu filho é futebol. Futebol, fez natação por um período e futebol. Ainda a corrida ainda não. O tempo dele é todo dedicado pro futebol. Mas tá na idade. Tá na também, idade. Né? Joga tênis. Muita gente que veio aqui começou a correr porque parou o futebol. O futebol quebrou a pessoa, daí pra não... Eu gostava de jogar futebol também. Mas eu tenho a paixão na natação, a corrida e a bicicleta. E o meio Iron que você fez foi aonde? Eu fiz na Califórnia, fiz em Utah, St. George, ali pra cima de Nevada, pra cima de Las Vegas. E fiz um também na Ilha de Vitória, ali perto de Vancouver, no Canadá. Os meio Ironmans. Fiz outros aí, eu não chamo de meio Ironman, mas é a modalidade, né? Do nada, pedala e corre, no Oregon. Que daí tem as outras. Né? Aí não tem a marca Ironman, mas tem o... como aqui. Os 3 esportes juntos. Isso. Que legal, que legal. E se você pudesse correr com alguma pessoa, qualquer uma da vida... alguém que já tá vivo ou já tá morto, sei lá, se você pudesse correr com essa pessoa um dia. Posso ser honesto? Pode. Eu acho que essa caixinha eu preenchi. Eu acho que eu tenho... Trabalhando na Nike, me deu o privilégio de correr com atletas bem legais. Que legal.
Primeiro, posso mencionar alguns? Claro, óbvio. Acho que primeiro é a John Benoit, que ganhou a maratona de 1984, a primeira... até me arrepia. Primeira mulher a ganhar uma maratona. Num evento da Nike, a gente teve a oportunidade de correr com ela. Então, ela foi a primeira. O segundo foi o Kipchoge. Ele teve também na Nike. Nossa, gente, e olha que humilhação. Eu tive o orgulho de poder máximo. participar de um 5K com ele, junto com outros funcionários. E foi sensacional. O Kipchoge é uma inspiração, a humildade dele, a dedicação, super humilde. Muito legal. E a inspiração que ele traz para a Nike, né? O terceiro, e aí eu vou entrar nos que me tocam o coração, é o Joaquim Cruz, que também super importante. Um outro que eu guardo dentro do meu coração é o Marilson, e o Marilson tem uma história legal com ele. Eu corri com ele num evento da Nike, num evento de vendas no Nordeste. Que legal. Ele fez também um 10K com a gente. Mas depois o Marilson, ele foi campeão em 2006 em Nova York e foi campeão em 2008 em Nova York. Foi o ano que eu corri em Nova York. Ah, que massa. Eu tava lá. E aí, depois que nós voltamos para o Brasil, a gente fez um evento com funcionários na Nike, onde ele trouxe a medalha dele e eu trouxe a minha medalha. Que massa. Né? E aí ele me deu a medalha dele, eu vesti a medalha dele e eu dei a minha medalha para ele. E a gente tem uma foto de nós dois juntos. Então é um cara também super legal. Ele e a Juliana, a esposa dele, são sensacionais. Muito tempo que eu não vejo. E para mim a última pessoa é uma pessoa que não é um atleta, mas é um influencer nosso, é uma pessoa quem me inspira, me motiva, até me emociono. É a Neide, do projeto Vida Corrida. Vida Corrida. Ela para mim é fora de série. E ela correu comigo, se eu não me engano, em 2009 no 600K. Né? Ela fez o 600, ela fez o 600K. E ela é... A história dela é se incrível, tem uma pessoa, assim, desses todos que eu mencionei, que eu falaria, esse aqui, seria a Neide Santos. Mas a história dela é incrível mesmo. Né? Ela, para mim, é fora de série. O que ela faz pela comunidade dela é incrível, né? Muito legal. João, a gente chegou agora no momento Keep Running. Vamos lá. O momento Keep Running é o momento da sua vida que você ficou na dúvida, achou que ia desistir, não desistiu. Pode ser na vida pessoal, profissional, ou na corrida. Mas, enquanto você vai pensando no seu momento Keep Running, esse momento é oferecido pela Keep Running. Aí eu tenho que explicar. Por coincidência, eu tô aqui eu tenho que explicar aqui para minha audiência que a Keep Running é o lugar perfeito para o corredor. Porque a pessoa chega aqui, no primeiro andar tem uma loja incrível, com todas as opções, as principais marcas de tênis. Aí tem vendedor, todos os vendedores aqui correm, ou seja, eles entendem do que eles estão vendendo. Aí não bastasse ele já ter o tênis, ele pode subir no segundo andar, fazer um fortalecimento direcionado para corrida, recovery, fisioterapia. Enfim, aqui a gente fornece e atende o corredor 360. Para você que quer conhecer mais e quer agendar aí uma avaliação, conhecer nossos planos de treinamento, é só acessar o QR Code que está na tela ou o nosso perfil @KeepRunningVilaMariana no Instagram. Pronto, deu tempo de você pensar no seu momento Keep Running. Meu momento Keep Running. Ele não é no esporte, ele é uma combinação entre vida pessoal e vida profissional. O ano de 2024, para mim, foi o ano mais difícil da minha vida. Porque, primeiro, o lado profissional estava em volatilidade. Foi quando a Nike, lá em abril do ano passado, me ofereceu essa mudança dos Estados Unidos para o México. Mas, infelizmente, foi um período que meu pai veio a falecer, né? E foi um período longo, de mais de 70 dias ali de hospital aqui em São Paulo. Então, a minha vida estava completamente de pernas para o ar, de ponta cabeça. A obrigação profissional, a minha responsabilidade, né, o cargo que eu carrego e a relevância do negócio, com a minha família, que também tinha que mudar, e o meu pai no hospital sem saber se ia sair ou não. Né? Infelizmente, ele veio a falecer. Então, exigiu muita resiliência, muito foco, muita determinação, muita ajuda e empatia dos meus líderes de Nike. Então, eu tenho muito reconhecimento
pelas pessoas que me ajudaram em entender o meu momento, o momento que eu vivia, de eu não poder me movimentar de uns Estados Unidos para o México naquela hora, né? Eu estava aqui, fisicamente aqui, cuidando de assuntos pessoais, e exigiu muita empatia por parte das pessoas que me lideram, né? E a Nike provou ser uma empresa muito humana, né? Com uma empatia incrível em entender minha situação, em flexibilizar o meu processo. É óbvio que eu me dediquei, claro, né? Mas esse foi um meu momento, um momento de superação, não só para mim, mas para minha família, porque era uma mudança grande, né? É uma mudança de vida grande, sim, envolvendo escola. Você tem um filho só? Eu tenho um filho, tá. Tenho um filho. E aí essa mudança com a família toda também não é você sozinho é outra coisa. Né? É difícil, né? Tem um lado emocional, tem um lado profissional. Você tem que gerenciar diferentes fatores, né? Então, as pessoas têm expectativa de você, que você vai continuar entregando, né, o seu trabalho, e realmente eu entreguei. Mas sem ajuda você não chega em lugar nenhum. Essa é a verdade. Você precisa ter gente boa do seu lado, né? Gente que realmente goste de você, que tenha empatia por você, né? Acho que esse é o meu momento Keep Running, é a minha lição do último ano, de criar relacionamento, né, com as pessoas, de fazer algumas situações, as situações realmente pessoais, né? Muita gente fala, não misture a vida pessoal com a vida profissional, né? De você não levar a coisa muito pro lado pessoal, né? Mas a Nike, para mim, já de tanto tempo, ela é pessoal, né? Sim, os valores da empresa... Dividir isso é difícil, né? Dividir, Então, os valores da empresa, né? Os princípios da empresa. Por que eu estou lá há tanto tempo? Porque a empresa tem uma importância para mim do ponto de vista de valor e de princípio, né? Sim, claro. Se não conectasse comigo, eu não estaria lá há tanto tempo. Então, essa empatia ela é muito importante. Que legal. E, João, agora, para finalizar, qual recado você deixa para os nossos ouvintes aí do Corre Aqui? Um recado, seja da Nike, seja do João, seja... para a gente finalizar aqui nosso papo. Acho que o recado divirta-se com o esporte. O esporte ele traz grandes lições, né? Eu falei um pouquinho da formação do indivíduo, né? Então, para mim, o esporte ela é uma ferramenta de educação, é uma ferramenta de construção do ser humano, não é simplesmente uma prática esportiva. Você cria respeito pelo seu treinador, né? Você cria disciplina, comprometimento, ganhar e perder, né? Tem vários valores intrínsecos ao esporte que, para mim, são muito importantes. A corrida é um deles, né? Mas outros esportes também têm, né? De você saber lidar com a derrota, no dia seguinte você se levantar e estar lá praticando o esporte que você gosta com muito afinco, com muita determinação, né? Então, acho que essa é a minha mensagem, né? Encare o esporte como um elemento de construção do ser humano, não simplesmente como uma prática esportiva. Muito legal, João. Adorei nosso papo. Foi Obrigado. Incrível. Eu que adorei. Obrigada pela sua disponibilidade, para a gente conhecer melhor aí a história da Nike também. Muito legal. E vocês que ficaram até o final, não esquece de deixar seus comentários, deixar o like aí pra gente, seguir o canal. E nos vemos até a próxima, gente. Valeu!